Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero iniciar hoje uma série de estudos sobre a natureza do propósito. Nós somos uma igreja de propósitos, certo? Nós temos ali embaixo no nosso stand, está lá, ICMAV com propósitos, não é? E todos falamos nisto, e ainda há bocado anunciámos isso, que vai estar aqui o pastor Dave Schnitter. O pastor Dave Schnitter é pastor da igreja da Saddleback em Berlim, e vai ser um prazer, uma honra enorme nós termos aqui este pastor no nosso meio, onde ele vai nos falar sobre muitas outras coisas, e possivelmente também sobre a igreja com propósito ali na cidade de Berlim. Mas eu gostaria de falar-vos um pouco sobre propósito, e eu gostaria de abordar isto hoje numa perspectiva existencial, numa perspectiva de significado e de valor da vida. Os irmãos sabem, se nós formos a uma livraria, se formos, por exemplo, a Bertrand ou qualquer outra livraria, eu já fiz essa experiência, já tive o cuidado, ainda há pouco tempo, eu estive na livraria Bertrand, aqui no Fórum Sintra, eu entrei lá dentro, e sabem, uma das secções onde há mais gente a procurar livros, e isso é uma coisa que vocês podem constatar, e até isso são coisas que muitas vezes as pessoas ligadas à literatura dizem, uma das buscas, uma das coisas que os leitores mais buscam são livros que falam de questões existenciais, de significado da vida, do sentido da vida. É o que mais vende. Certo? E mais, ouçam bem, muitas vezes as pessoas vão à procura, e é uma temática que é muito procurada, sabem qual é? Autoajuda. Sabiam isso? Quem é que sabia disto? Autoajuda, certo? Porque as pessoas muitas vezes não estão felizes com elas próprias, elas andam em busca do significado, elas andam em busca de sentido para a sua vida, e então vão à busca ou de palestras, e não tem mal nenhum, entende? A questão só é nós podermos perceber aquilo que de facto faz, e é o que eu estou a procurar dizer, aquilo que é o mais importante no homem contemporâneo. E quando digo homem, estou a falar do ser humano contemporâneo. É o sentido, o significado da vida. Desde sempre. Desde a Grécia Antiga, os filósofos Sócrates, Platão, né? Eurípides e tantos outros falaram sobre o significado. Eles eram filósofos e procuravam o significado e a busca existencial. E desde sempre, ao longo da história, as grandes correntes filosóficas, né, têm vindo da Grécia Antiga, têm de alguma maneira procurado encontrar e dar o significado da vida, desde os filósofos depois também alemães, anglo-saxónicos, por aí fora, né, procurar e dar, e hoje continua a ser uma das temáticas mais procuradas, o significado, a busca da vida. No livro de Provérbios, eu vou pôr aqui, Provérbios 25, vamos ler todos, eu vou ler e depois os irmãos vão repetir após mim, está bem? Diz assim, leia lá comigo, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de entendimento os tira para fora. Mais uma vez, vamos ler mais uma vez. Vamos ler com calma, está bem? Como águas profundas são os propósitos do coração do homem. Mas o homem... Leiam após mim, está bem? Que é para não atropelarmos, senão uns vão à frente, outros atrás e causa uma grande confusão. Vamos lá começar outra vez. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem. Mas o homem de entendimento os tira para fora. Amém? Interessante. Aqui diz, como águas profundas. Quem é que gosta de nadar? Quando vai à praia, não é? Quem é que vai até águas profundas? Águas profundas. Sabem que águas profundas é assim um bocado assim mais para longe, não é? Onde a gente não tem pé, não é? Se forem como a minha mulher, ela nada ali na babuja da água.
nada ali, parece os putos ali, certo? Porque ela não sabe nadar. Ela não sabe nadar, então fica ali, né? Ali a babuja da água. Mas eu gosto de nadar, vou assim para mais longe, águas profundas. E mergulhar em águas profundas. Sabe, os nadadores, aqueles profissionais, vão a águas profundas. Aqueles que fazem mergulho, não é? Vão a águas profundas. Porque muitas vezes é nas águas profundas, dizem eles, não é? Que se pode apreciar a beleza do fundo daquilo que se encontra no fundo do mar. E aqui diz, numa forma alegórica, como águas profundas são os propósitos do coração do homem. Coisas que estão no profundo da nossa alma, do nosso homem interior, coisas profundas, estão lá no fundo. E diz, mas o homem de entendimento os tira para fora. Ou seja, o homem em si tem a capacidade e o poder de poder mergulhar em si mesmo, certo? Em águas profundas, e tirar o quê? Os propósitos do coração. Sabem, há muita gente que não sabe, não conhece, nem nunca conheceu os propósitos da sua vida. Eu já tenho encontrado pessoas que me têm dito, pastor, a minha vida, eu já tenho encontrado, em muitos lugares onde eu vou, eu prego em muitos lugares, e às vezes há pessoas que quando eu prego, etc., eu falo muito sobre isto, porque é um tema muito atual, muito contemporâneo, o significado e o sentido da vida, né? Nós ali na nossa porta, no nosso cartaz, tem lá o sentido da vida. Porque é um tema contemporâneo. As pessoas procuram o sentido da vida. Pessoas que buscam. As músicas falam sobre isso, sentido da vida. O cinema fala muitas vezes no sentido da vida. A arte fala no sentido da vida, no significado da vida, na busca profunda. Muitas vezes há pessoas que vivem numa mera de sobrevivência. Pessoas que trabalham para garantir a sua subsistência. Mas isso não é o sentido da vida. Quantas pessoas que nós conhecemos, e se calhar aqui até algumas estão aqui, trabalham por uma questão de subsistência. Têm que trabalhar porque têm que subsistir. Eu já tenho visto muitos programas na televisão, documentários, etc. E há tempos eu estava a ver um programa mais a minha mulher, sobre... era aquilo, Portugueses pelo Mundo. É um programa, Portugueses pelo Mundo. E, a determinada altura, numa daqueles programas, os Portugueses pelo Mundo, apareceu lá um programa muito interessante, em que era um senhor, ele era médico, ele trabalhava aqui, ele tinha o seu trabalho aqui, mas ele disse assim, ele foi lá para um dos países daqueles da América Latina, mas ele, quando foi para aqueles países, já não me recordo se era na Bolívia, se era na Colômbia, mas ele foi não foi para uma grande cidade, ele foi para o lugar daqueles onde nem eu nem tu sabemos que aquilo vem no mapa. Certo? Foi para lá. E depois o entrevistador disse assim, você veio para aqui por quê? Aqui no meio disto tudo por quê? E ele disse assim, sabe, é aqui que eu me sinto feliz. É aqui, mais do que isso, é aqui que eu me sinto realizado. Olha, ele disse assim, eu estava bem em Lisboa, eu tinha o meu trabalho, eu era médico lá, mas sabe, eu estou aqui neste lugar onde as condições que nós temos para exercer a medicina são muito precárias, mas é aqui que eu me realizo. Porque é aqui que eu percebo que, de facto, cada uma destas pessoas que aqui está precisa do meu trabalho. E sabe, o mais interessante era isto. O mais interessante era isto. Ele estava a trabalhar com uma ONG. Certo? Estava a trabalhar com uma ONG. E aquela ONG vivia de dádivas, de ofertas, de subsídios, de patrocinadores. E ele vivia daquilo. Quantos de vocês sabem que hoje em dia muitas pessoas têm ótimos trabalhos, excelentes profissões, etc., mas tiram tempos da sua vida para ir fazer voluntariado, às vezes, em ONGs. Tiram tempo da sua vida para ir fazer voluntariado em muitos outros lugares. Eu conheço um casal, que vocês aqui conhecem, que é o Luís Calaim e a sua esposa, que é dentista. Nós até temos
uma parceria com eles, como é que se chama? Consultório está ali atrás, vocês podem lá ir ver. Ela é minha dentista. Hein? E então, a coisa de há 2 anos, eles fizeram o seguinte. Eles vivem numa casa boa, viviam ali, uma casa estável, boa. Alugaram a sua casa durante 2 ou 3 meses. Alugaram. Foram viver para a casa dos pais, que são crentes. E aquele dinheiro daquele aluguer, sabe por que reverteu? Para ir em Angola, para um lugar chamado Uambo, para ela poder, durante 15 dias, ajudar aquelas pessoas que não têm dentista, não têm nada para poder arranjar os dentes daquelas pessoas gratuitamente. E eles pagaram para isso. Certo? Fizeram uma festa, da qual eu também fui, fizeram uma angariação de fundos, comprou-se muitos, eu não sei, aqueles objetos todos que eles têm, de dentários, etc., etc., para poder fazer isso. Há pessoas que têm os seus trabalhos normais, mas gostam de fazer isso, certo? Gostam. Já tenho encontrado pessoas que gostam de dar o seu tempo para ajudar outras pessoas 1 mês, 2 meses, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá. Pessoas que criam esse foco, certo? Que têm o seu trabalho, de facto, normal, de cada dia, aquele que tu tens, mas depois, há alguns, no seu tempo especial da vida, nas férias, possivelmente, algumas vezes até tiram um tempo de licença sem vencimento e vão servir. Vão encontrar significado. Então, eu quero falar-vos sobre propósito. Em primeiro lugar, o propósito é individual, certo? Propósito é individual. Né? Já vamos ver um pouco sobre isto. O propósito é a razão original que faz existir uma coisa, certo? A razão original. Por exemplo, este micro que está aqui foi criado para quê? Para que isto serve? Para amplificar o som. Serve para mais alguma coisa? Serve para eu pôr na cozinha? Serve para eu dar alguma traulitada em alguém? Pode servir. Mas não foi feito para isso, pois não? Não foi feito para eu dar traulitadas a ninguém. Mas foi para amplificar o som. Esta bateria que está aqui, né? Vamos ver esta bateria que está aqui, tão bonita, eu vou tocar. Está aqui. Muito bom, não é? Muito bom. É fixe, não é? Hugo, baldaste? Estás aí? Põe-te lá de pé, Hugo, faz favor. Tem um bom toque, tem? 5 estrelas. Serve para que é isto? Para tocar. Mas também serve para outra coisa, para eu andar aqui em cima, pode ser? Posso andar aqui em cima? Não foi criado para isso, pois não? Claro que não. Ou seja, todas as coisas têm uma razão de ser. Elas foram criadas com um determinado objetivo. Se eu andar ali em cima, eu estou a usurpar, eu estou a ir, como é que eu vou dizer? Eu estou a sair fora daquilo pela qual aquela bateria foi feita. Se eu pegar nisto e for para a cozinha, correto, e andar lá a brincar, eu estou a usurpar a razão de criação deste micro, que é para amplificar o som. Está correto, irmãos? Vocês estão a entender? Então, nós também fomos criados com um propósito. E precisamos saber o nosso propósito. Porque se nós não soubermos qual é o nosso propósito, a nossa razão de existir na vida, nós vamos ficar muito mal. Porque podemos usurpar, podemos estar a sair fora daquilo que é a nossa razão existencial e é uma tragédia. Certo? Vocês sabem
que há muitas pessoas, muitas mesmo, se vocês falarem com um psicólogo, com um psiquiatra, com terapeutas comportamentais, etc., eles vão-te explicar isso. Que há muitas pessoas que têm depressões, têm crises profundas na vida, porque elas não conseguem jamais encontrar o sentido existencial, e algumas delas até acabam por se suicidar. Algumas terminam a dizer assim, não gosto de viver. É um sofrimento. Eu já tenho encontrado pessoas que dizem, pastor, para mim viver é um sofrimento. Pessoas que não sabem, não têm esta razão existencial bem definida dentro de si, elas sofrem muito para viver. Podem até ter muito dinheiro. Certo? Podem ter até muito dinheiro. Nós às vezes vemos programas na televisão, das grandes estrelas, não é? da televisão, Marilyn Monroe e Jimi Hendrix, etc., daquela época, muitos deles, sabem, eles drogavam-se porque eles não tinham uma razão, não estavam em harmonia consigo próprios. Não estavam. Elvis Presley, todos eles se drogavam, certo? Todos eles precisavam de substâncias para, olha, alguns para adormecer. Há dias eu e a minha mulher vimos um programa na televisão de alguém muito conhecida, uma modelo nos Estados Unidos, uma senhora bonita, linda, certo? Era famosa, tinha fama, ela tinha... mas aquela mulher era infeliz consigo próprio. E ela só tomava, portanto, medicação, ela só queria estar a dormir. Até que um dia tomou medicação mais forte e morreu. Como muitos outros. Porque elas, embora sejam famosas, embora sejam pessoas de grande talento, embora sejam pessoas com grande performance, têm fama, têm dinheiro, como muitos destes que eu acabei de citar, mas elas não se sentem realizadas na vida. Elas não gostam de viver. Pior que isso, certo? Pior que isso, eu há tempos vi um programa, porque na televisão dá um programa às vezes sobre a razão da morte destas grandes personalidades. Viam sobre o Michael Jackson. Quem é que conhece Michael Jackson? Homem famoso, é verdade ou não é? Olha, não, e continua a ser, estás enganado, continua a ser, não é? Ainda hoje ele é famoso, não é? Ele mudou muitas coisas. Mas sabe, eu li os últimos tempos da sua vida foi uma miséria. Ele morreu com o sentimento de rejeição total. Ele, para bem, uma pessoa famosa, com milhentas de pessoas que o aplaudiam, que o bajulavam, etc., mas ele morreu com um sentimento de solidão profundo e de rejeição. Como muitos outros. Tudo na vida, ouça bem, tudo na vida tem um propósito. Diga lá comigo, tudo na vida tem um propósito. Todos nós nascemos com um propósito e para um propósito, correto? Todos nós nascemos com um propósito e para um propósito. Por mais absurdo que possa ser, você pode dizer assim, pastor, qual é o meu propósito? Eu tenho uma vida, olha, desta normalíssima, qual é o meu propósito? Olha, eu não sei, mas tu precisas de o encontrar e todos nós podemos encontrá-lo. Sem um propósito, a nossa vida é subjetiva. Sem um propósito, a nossa vida pode ser um jogo de erros. Há pessoas que andam constantemente em busca do seu propósito. Constantemente. Muitas vezes dirigidos por influências do ambiente. Há pessoas que hoje estão aqui, amanhã estão ali, ou depois estão ali. Olha, o António Variações tem uma música que diz assim, eu só estou bem onde não estou. Ou eu só quero ir onde não vou. Certo? É sobre isto. Eu só estou bem onde não estou, certo? Eu só estou bem, ou seja, a gente sempre quer, a gente pensa assim, eu se estivesse ali, eu era tão feliz. A gente vai e depois não é. E depois sempre está assim. Eu só quero ir onde não vou. Fala sobre isto. Correto? Na busca existencial, na busca do significado. Todos nós, se não tivermos este sentido, este propósito, a nossa vida é uma série
de circunstâncias, uma série de jogos de influência. Umas vezes estamos aqui, outras vezes estamos ali. Amanhã isto aqui é bom, depois amanhã já não é. E depois estamos ali, depois é ali. E depois, quantas pessoas nós não conhecemos, se é que nós não estamos aqui nestas circunstâncias, que a nossa vida tem sido dirigida assim? Quantos? Às vezes até nas relações pessoais. Casa com A, descasa com A, casa com B, descasa com B, casa com C, descasa com C, descasa com D, sempre em busca da felicidade. Eu conheço pessoas, certo? Eu já contei aqui aos irmãos, eu conheço pessoas que em busca da felicidade, em busca do prazer, né? Do prazer que essa felicidade lhes possa trazer, dos prazeres da vida, os prazeres que a vida lhes dá, certo? Andam em busca sucessivamente e cada vez que passa é pior. Nunca a encontram. Eu conheço. Todos nós conhecemos, com certeza. Chama-se isso aquelas pessoas que agarram o que aparece. Olha, hoje, agora foi isto, olha, eu vou agarrar isto. Olha, agora é este relacionamento, agora é este relacionamento. Olha, agora é aquele ali, eu vou agarrar aquele. Olha, agora é aquilo, eu vou agarrar aquilo. Isto agora é o que está a dar, isto agora é a onda do momento. Às vezes há pessoas que fazem isso até com as igrejas. Sabia isso? Andam de igreja a igreja a querer agarrar o que aparece. Agora é aquela onda, agora é aquela, agora aquela que está, aquilo, e lá vão eles a correr. Lá. E depois, passados 5, 10 anos, agora vão para ali. Agora. Há bocado falámos na igreja com propósitos. Rick Warren conta que um dia um casal chegou ao pé dele, depois de já ter vindo de um percurso de várias igrejas, foi para a igreja de Saddleback. E passado 3 anos ou 4 anos de estar em Saddleback, foi ter com Rick Warren e foi dizer assim: pastor, olha, nós vamos embora. Nós encontramos aqui nesta igreja uma série de coisas com as quais nós não nos identificamos. Agora está muito na moda, né, esta do identificar. Com as quais não nos identificamos, não gostamos muito. Não é nada, não são coisas boas para a nossa vida. Nós queremos crescer, queremos... E o Rick Warren disse: olha, eu tenho pena, eu lamento, de facto é assim, olha, não há igrejas perfeitas, mas vamos fazer assim. Se vocês encontrarem uma igreja perfeita, façam-me um favor, não entrem para não a estragarem. Certo? Porque as pessoas, muitas vezes, quem diz igrejas, diz outras coisas quaisquer, nunca estão satisfeitas. Sabe, há pessoas que andam sempre em busca disto e daquilo, mas nunca estão satisfeitas. Não há nada que as satisfaça. Não há família que as satisfaça. Não há relação que as satisfaça. Não há projeto que as satisfaça. Sempre estão insatisfeitas. A nossa realização pessoal só será possível, ouça bem, a nossa realização pessoal, porque há uma diferença entre realização e felicidade. Há pessoas que pensam assim: a felicidade, né? Eu quero ser feliz. Eu tive pessoas que já se divorciaram a dizer assim: pastor, eu quero ser feliz, eu tenho direito à felicidade. O que é isso de felicidade? O mais importante na nossa vida, nós como cristãos, não é a nossa felicidade. Sabes uma coisa? Deus, quando te criou, não te criou para tu seres feliz. Criou-te com um propósito e para um propósito. Certo? E a tua felicidade está no teu propósito e não ao contrário. Se tu encontrares o teu propósito, tu vais te sentir realizado. E a tua realização traz felicidade. Às vezes nós pensamos que a felicidade está no bem-estar, está no conforto, está nas coisas que temos, e não está. A felicidade está na nossa realização pessoal, naquilo que nós encontramos em Deus. Amém, irmãos? Aquilo que cumprimos, aquilo que realizamos na vida. Cada um de nós foi criado com um propósito único, não há outro. Certo? Cada um de nós. Mudar este propósito é mudar quem tu és. A tua altura, a tua cor da pele, a tua personalidade, a língua que tu falas, a tua capacidade intelectual, tudo isso foi designado para tu cumprires o teu
propósito. Vocês sabem, eu vou pedir aqui ao pastor, faz favor, passa-me aí o meu iPhone. Não, o meu iPhone, o iPhone, filha, está ao teu lado. Não, está ao teu lado. Obrigado. Eu tenho aqui este iPhone. Quando eu pego neste iPhone, eu dou graças a Deus pela vida de uma pessoa. Sabem quem foi? Steve Jobs. Ele já morreu, não morreu? Quem sabe que Steve Jobs já morreu? Mas olha, ele continua vivo por aquilo que ele criou e que ele nos deixou. Steve Jobs continua presente. Se tu tens isto aqui, certo? Se tu tens um iPad, por exemplo, tu tens o Steve Jobs na mão. Tens o seu pensamento, tens aquilo que deixou que está na mão. Certo? Como vocês sabem, ele morreu com uma doença cancerosa, não é? Mas o seu pensamento, a sua capacidade criativa, o seu legado é eterno. Entendes? Então a vida está para além dos 30, 40 ou 50 anos que tu possas viver. A tua vida é maior que isso. Tu podes morrer, eu posso morrer amanhã, eu posso morrer daqui a 10 anos, ou posso morrer daqui a 20 anos, mas o que eu deixo é o prolongamento de mim mesmo. Do meu propósito. O propósito está para além da tua própria vida. O propósito muitas vezes está naquilo que tu deixas, que tu realizas para os outros. E este é um exemplo, certo? Que coisa fantástica, não é? Sabem, ele criou tudo aquilo que tem a ver com o iPhone. Hoje há uma diferença entre criar e inovar. Criar é fazer uma coisa que nunca foi feita antes. E isto nunca foi feito antes. Agora há o inovar, porque este agora é o último modelo. E depois sempre vai aparecer outro. Agora, este é o XS, né? XS é o último. É o XS, ajudem-me lá os que percebem disto. Nem eu percebo. É o XS, né? É o XS, este é o último modelo. Certo? Este é o último modelo, correto? Isto tem a fotografia que é uma máquina, pá, faz muitas coisas aqui, pá, verdadeiramente assombrosas, etc. Então, mas isto está sempre a inovar, ou seja, sobre aquilo que alguém, olha, ouve bem, sobre aquilo que alguém criou, ou o que deixou, hoje há sempre quem esteja a inovar sobre aquilo que outro criou. E o propósito é isso, certo? O propósito muitas vezes tem a ver com aquilo que nós criamos e deixamos e outros são os quais vão construir sobre isso. Alô? Está certo, irmãos? Então, o nosso propósito é muitas vezes individual, não é? Cada um de nós foi criado para isso. Querermos imitar, ouça bem, querermos imitar outras pessoas no seu propósito é terrível. Eu vou dar aqui um exemplo que vocês conhecem. Quem é que conhece o engenheiro Fernando Santos? Não sabem quem é o engenheiro Fernando Santos? Vocês conhecem o treinador Fernando Santos? Conhecem o treinador de futebol da seleção portuguesa, Fernando Santos? Quem é que conhece o treinador? Mas sabem que ele é engenheiro? Sabem? Agora eu vou-vos explicar a história dele. Foi ele que explicou. Ele tirou o curso de engenharia porque o pai dele, aqueles pais antigos, queria que os filhos tirassem um curso. Né? Quem é que apanhou assim pais assim? Olha, o meu pai e a minha mãe, um curso. Aquilo é que tem que estudar, pá. Tem que estudar, senão vais ser sempre um burro na vida, pá. Tens de estudar e tal. E eu tirei um curso, e graças a Deus eu tirei o curso que eu quis. Tirei o curso de Educação Física, fui muito feliz quando eu tirei o meu curso de Educação Física, dei aulas onde eu quis, acabou. Mas há pessoas que ele tirou um curso contra ele, quando ele acabou o curso, quando ele recebeu o diploma, ouça, o treinador Fernando Santos tirou o curso de engenharia, quando ele recebeu o diploma, ele pegou no diploma, chegou ao pé do pai, e disse assim, está aqui o meu diploma, é teu, eu vou fazer o que eu gosto. Certo? Certo, ele contou isto, eu ouvi ele contar isto, é teu, está aqui o diploma, é teu.
Este curso eu tirei-o para ti, está aqui. Mas eu vou fazer o que eu gosto. Então ele é o engenheiro Fernando Santos. Mas ele, na realidade, ele não exerce engenharia. Ele exerce o quê? É treinador de futebol. Já viu? Podia ter sido um mau engenheiro e é um excelente treinador. Não é? O engenheiro do Penta, né? Podia ter sido um mau engenheiro, mas é um excelente treinador. Com montes de títulos, onde passou. Uau! Não é? Portanto, um mau engenheiro não é de todo o melhor. O melhor é o propósito que tu tens na tua vida, não aquilo que tu muitas vezes executas. A outra coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos uns dos outros para realizar os nossos propósitos, certo? Nós precisamos uns dos outros para realizar os nossos propósitos. Por exemplo, eu já saltei aqui. Peço desculpa. Eu pus isto aqui ao contrário. Aqui, por exemplo, diz assim: Deus disse então que existam luzeiros no firmamento para distinguir o dia da noite e que eles sirvam de sinal para marcar as divisões do tempo, os dias e os anos. Ou seja, quando aqui diz luzeiros, o que é? Tem a ver com tudo aquilo que é o sol, a lua, as estrelas, têm um propósito. Cada uma dessas coisas tem um propósito. A nossa vida, muitas vezes, é dependente de todos estes propósitos. Tudo aquilo, nenhum de nós passa sem o sol, nenhum de nós passa sem a luz do luar, nenhum de nós passa sem as estrelas, nenhum de nós passa sob uma série de coisas no universo que foram criadas com um propósito. Precisamos delas. Estamos interdependentes disso. Certo? Aqui diz, o propósito é interdependente. Liga lá comigo, o propósito é interdependente. Ao bocado vimos que o propósito era individual, mas o propósito também é interdependente. Ou seja, o meu propósito tem que se coadjuvar, não é, coadjuvar com o teu propósito. A nossa vida não é vivida isoladamente. Nós não somos aquela frase, o homem não é uma ilha. Certo? Nós vivemos em comunidade. Nós vivemos em sociedade. Então, o meu propósito tem que se coadjuvar com o teu propósito. Por exemplo, repare bem, ao bocado estamos aqui a falar da música, não é? Do Hugo, a bateria, mas todos estes instrumentos têm os seus músicos, aqueles que os tocam, e juntos, eles elaboram música, juntos. Não somente cada um, mas juntos eles elaboram música. Está dependente uns dos outros. E eles precisam também de nós, quando nós estamos a adorar, para cantar aquilo que eles fazem. Nós estamos interdependentes uns dos outros. A nossa vida é interdependente uns dos outros. Nós não vivemos isolados. Deus criou tudo numa relação de interdependência. Todas as coisas estão numa relação de interdependência. Em Romanos 12, 4, 5, diz assim, eu vou ler. No mesmo corpo há vários membros e cada um tem a sua função. Assim também nós, que somos muitos, formamos um só corpo em união com Cristo e estamos unidos uns aos outros como membros do mesmo corpo. Certo? Somos um corpo, nós somos um corpo, somos peças individuais do mesmo corpo, mas estamos unidos em Cristo uns aos outros. Nós não estamos isolados, nós estamos unidos uns aos outros. Em primeiro, aqui diz assim, pois as outras já não precisam tanto disso, mas Deus dispôs o corpo humano de tal maneira que as partes mais humildes são as que rodeamos de maiores cuidados. Isto foi para não haver divisão entre elas, mas sim para que cada parte se preocupasse tanto como as outras como consigo mesmo. Irmãos, o ano passado eu parti a tacícula. A tacícula é um osso que está aqui assim. Um osso está aqui. Tacícula. Chama-se tacícula. Eu nem sabia que existia isso. Mas chama-se tacícula. Eu parti, ouça, um osso pequenino aqui, num corpo destes tão grande.
parti a tacícula. Vocês sabem, quando eu cheguei ao carro, depois de ter caído, eu não sabia que tinha partido, só soube no hospital. Eu queria conduzir o carro e não conseguia. Não tinha força no braço. Tinha partido a tacícula e eu não conseguia. Certo? Eu fui para o carro, eu queria meter a mudança, não conseguia. Queria virar, não conseguia. Tacícula. Um osso tão pequenino condicionou a minha vida. Tive que chamar o Paulo João. O Paulo João foi ter comigo, levou-me ao hospital. Cheguei ao hospital, o médico mandou-me fazer uma radiografia, não é assim? E ele chamou-me e disse-me assim: Senhor Cardoso, o senhor partiu a tacícula. Eu disse: partiu o quê? Partiu a tacícula. E ele disse: a tacícula é um osso que a gente tem aqui assim, correto? Partiu a tacícula. Então e agora? Como é que a gente faz isso? Tem que ser operado. Então isto não vai lá sem operação? Não. Tem que ser operado. Tão pequenino, mas condicionou tudo. E às vezes, na nossa vida, em termos de corpo, em termos de igreja, uma coisa tão pequenina, se não funcionar, condiciona tudo, todo o resto. Certo, irmãos? Todos nós somos interdependentes. O meu corpo, tudo o resto, a minha vida, tudo, para bem, tudo foi condicionado pela fratura da tacícula. E depois, quando foi na operação, tiveram que meter uma placazinha de titânio para fazer isso. Tudo pode ser condicionado por incrível que pareça, a coisa mais pequenina que você possa considerar, fica condicionado. Todos nós somos importantes. Todos. O nosso propósito... Não, estou a avançar. Aqui diz assim, o propósito também é permanente, certo? O propósito é permanente. Ou seja, o que Deus quer estabelecer é o modo como Ele realiza, mas que pode variar de pessoa para pessoa. A maneira como Deus quer para a tua vida pode fazer de uma coisa, mas para a vida daquela pessoa pode ser outra. Não é? Para a vida de outra pessoa pode ser outra, para a vida de outra pessoa pode ser outra. Mas Deus tem um propósito, e o propósito dele pode coabitar com o teu, pode ser útil para o teu, mas é diferente para cada pessoa. Não é? O propósito que há é diferente. Aquilo que o pastor Henrique pode fazer, eu não consigo fazer. Aquilo que eu consigo fazer, ele não consegue fazer. Ou aquilo que a Mirza há bocado estava a fazer com as senhoras, olha, fantástico, graças a Deus. Não é? O que ela pode fazer, o que outra pessoa pode fazer, por mais absurdo que nos possa parecer, às vezes é útil no corpo de Cristo. É útil. Combina, nós precisamos disso. O propósito existe na nossa vida e vamos levar sempre na nossa vida, ele é permanente. Deus coloca um propósito na tua vida e até tu morreres, tu vais cumprir o teu propósito. Só que varia de pessoa para pessoa. Podemos até, ouça, por exemplo, o Hugo toca bateria, mas nós temos vários bateristas aqui na igreja. Temos ou não temos? Temos. Temos o André Schwager, temos, por exemplo, o Jorge. Cada um deles toca bateria, mas cada um deles tem performances diferentes. O propósito deles, por exemplo, na igreja, né, imaginemos aqui o caso do Hugo, o propósito dele, o que ele faz, olha, ok, tocar bateria, fantástico, graças a Deus pela vida do Hugo. Graças a Deus pela sua performance. Mas outro pode tocar o mesmo instrumento, mas de outra forma. Certo? Por exemplo, né, pode tocar com guitarra ou teclado. Temos o Cal que toca guitarra. Uau, fantástico! Mas há outros que tocam o mesmo instrumento, mas fazem de formas diferentes. Por exemplo, eu não toco guitarra, mas já tive a mania que tocava. E sabe, quando eu tocava guitarra, irmãos, era um desastre. Vocês sabem como eu tocava guitarra? Eu era tão bom, que eu antes de tocar guitarra, lá na minha ilhada onde eu estava, quem dirigia o louvor era eu. Cantava e tocava guitarra. Eu era tão bom a tocar guitarra que eu tinha que levar um irmão para me afinar a viola. Carlos, já viste, pá? Não conhece ninguém assim. Mas o mais interessante é que as pessoas se convertiam. E às vezes eu nem acreditava. O que Deus faz? Era
útil. Era eu que tocava, lá estava eu. Havia um irmão, que era o irmão Tamanha, não é? Tocava lá como é que se chamava? Um instrumento, pá, daqueles clássicos, lá tocava a tocar e o outro. Era uma desafinação incrível. Mas nós, pronto, olha, conseguíamos fazer aquilo no melhor que nós sabíamos, cada um de nós fazia o melhor, porque não havia outra maneira, não havia outra forma. Ainda assim, nós abençoámos a vida das pessoas. O teu propósito tem que ser permanente. Eu vou pedir aos músicos para fazer o favor de subir. O nosso propósito é flexível, ou seja, sempre vamos encontrar dificuldades neste processo de realização das coisas. O propósito de Deus não pode ser impedido pelo nosso passado. Há pessoas que muitas vezes não conseguem descobrir nunca o seu propósito por causa do seu passado. Às vezes têm um passado de dor, têm um passado de mágoa, têm um passado de ferida, têm um passado triste, têm um passado de muita decepção e elas não conseguem entrar no presente nem no futuro por causa do seu passado. Olha, Paulo, pare bem, Paulo foi um assassino da igreja primitiva. Sabiam isso? Sabiam isso? Paulo perseguia os cristãos na época e matava-os. Sabia isso? Matava-os. Veja bem, tornou-se num cristão. Aquilo que foi, ouça bem, aquilo que foi, afinal de contas, o ódio do seu passado, na sua conversão, acabou por se tornar o seu propósito. Foi tornar-se um cristão e um discipulador e um apóstolo. Às vezes o nosso passado, aquilo que é o nosso passado, que é dramático, que é terrível, que é a coisa mais miserável desta vida, acaba por se tornar, ou acabamos nós por descobrir que é o nosso propósito para abençoar muitas outras pessoas. Alô? É verdade, muitas outras pessoas. Acaba por se tornar nisso. Porquê? Exatamente porque o nosso propósito, Deus, muitas vezes, Ele é flexível no propósito que nos dá. E termino. Leiam comigo. O propósito é universal. Deus tem um propósito universal para a humanidade. E é nele que nos devemos encaixar. Tudo, ouça bem, tudo na humanidade tem um propósito. Tudo. Na criação e tudo. Olha, uma coisa recente. Temos a Amazónia. Que me desculpem os meus amigos brasileiros. Mas a Amazónia não é vossa. A Amazónia está mais dentro de 7 países. Não sei se forem ao mapa, a Amazónia não está só no Brasil. A Amazónia também está dentro de países. Sabem quem são? Peru. Mais 7, são 7. Mais. Não é só, que às vezes os nossos amigos brasileiros pensam que só eles é que têm a Amazónia, mas não. É só mais Paraguai, certo? Está dentro de outros países. Colômbia, Bolívia, estão dentro desses países. Portanto, a Amazónia, a gente quando é que pensa na Amazónia, porque pensa assim, Brasil, estás enganado. Porque a Amazónia não está só dentro do Brasil. A Amazónia está dentro também destes 7 países. E mais, a Amazónia é o pulmão do mundo. Agora vê, deixa-me dizer-te assim. Uma coisa é uma tragédia que acontece em Portugal num incêndio ali em Pedrógão Grande. Mas Pedrógão Grande não tem influência, excetuando a tragédia que houve das pessoas que morreram, não tem influência na Espanha. Mas a Amazónia tem. Vocês sabiam, agora eu vou-vos dizer isto. Eu vi isto há dias. Eu nem sequer sabia disto. Há dias mostrou. Vocês sabem qual é o continente onde há mais incêndios? Não é na Europa, nem é em Portugal. África. 75%. Vi, eu e a minha mulher, nós vimos isso. 75% dos incêndios que acontecem no mundo são de África. Mas agora veja assim, agora ouça.
Por incrível que pareça, o resultado dos incêndios quem é que sabe aquele cheiro dos incêndios? E aquela cinza que fica. Com os ventos, aquilo é espalhado. E sabe, aquilo que sai de África vai exatamente para a Amazónia. E que é tipo fertilizante para a própria Amazónia, certo? Na globalidade. Ou seja, uma coisa que acontece em África, com os ventos ciclónicos, etc., certo? Vai para a Amazónia e vai fertilizar o próprio... Tudo. Incrível. Certo? Então, a própria criação, chama-se isso, aquilo que os ambientalistas dizem, o chamado efeito borboleta. Quem é que já ouviu falar no efeito borboleta? O efeito borboleta explica-se assim de uma maneira muito simples. É quando a borboleta bate as asas, em todo o resto se faz sentir. Claro, isto é uma expressão, mas se vocês forem ao Google, vocês vão encontrar. O efeito borboleta o que significa assim, tudo que tem a ver com o ambiente, tudo está interrelacionado. A nossa vida está interrelacionada com tudo. Nós não vivemos sozinhos. Deus tem um plano, tem um propósito para tudo que tem a ver com o universo. Tudo. Todas as coisas. E tu estás enquadrado aí. Certo? E por isso nós temos que cuidar das coisas que estão ao nosso dispor, porque Deus mandou fazer-nos isso. Toda a nossa vida, tudo está relacionado. O ar que respiramos, a água que bebemos, aquilo que comemos, tudo está relacionado. Tudo tem a ver com o propósito geral que Deus tem, que é universal, do mundo em que nós vivemos. A tua vida está integrada nisso. A tua vida tu não podes dizer assim, eu não preciso disto, eu não preciso daquilo, eu não preciso... Não, tudo está integrado. A igreja tem um propósito e está integrado nisto. A tua vida está integrada nisto, a tua família, o teu trabalho, todas as coisas estão integradas dentro deste plano geral, que é o plano que Deus tem para o nosso universo. E contrariamente ao que muitas vezes pensa, Deus nunca vai destruir a terra, nunca, jamais. Deus, aquilo que cria, Ele não destrói, Ele restaura, certo? E Ele usa-te a ti para restaurar. Então, irmãos, a nossa vida, tudo na nossa vida deve estar neste plano de restauração. As pessoas muitas vezes dão cabo, estragam a sua vida, fazem coisas loucas, fazem coisas miseráveis, grande talento, etc., mas por causa das drogas, do álcool, do sexo, tudo isso, muitas vezes as pessoas fazem coisas, destroem tudo, saiam fora do seu propósito. E Deus quer, e tem um propósito para a tua vida, e Ele quer, nesta manhã, que tu possas entender que há um propósito na tua vida, que Deus tem, e pelo qual Ele está a chamar nesta manhã. Amém. Vamos ficar de pé.